Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como dimensionar vigas ao cisalhamento, usando aí o modelo 1 da norma. Nós temos dois modelos aí de dimensionamento. Nesse vídeo a gente vai focar em ver como que se dimensiona no modelo 1. Então, antes da gente começar, já desce aí, já deixa seu like, isso ajuda bastante aí a gente a crescer aqui no YouTube, ganhar relevância. Se inscreve também no canal e ativa o sininho de notificações para não perder aí os próximos vídeos. E se você quiser pegar esse roteiro de cálculo aqui, esse roteirinho que a gente vai ter de cálculo, esse mapa mental, basta entrar no grupo no Telegram, o link está aí na descrição do vídeo. E lá você encontra todo o material que a gente já usou aqui até hoje, nesses nossos vídeos aqui do canal. Então, sem mais delongas, vamos lá para a explicação aqui teórica de como funciona o cisalhamento e depois a gente vai fazer o cálculo aí de uma viga. A gente vai pegar um exemplo aí prático de como que se faz esse dimensionamento. Então, o cisalhamento aqui no modelo 1, nós partimos do pressuposto, quando a gente faz o dimensionamento a cisalhamento, que a nossa viga ela vai ter um comportamento semelhante ao de uma treliça. Então, a gente vai ter aqui, ó, o que? Nós vamos ter essa situação, ó, em que a gente tem uma treliça espacial, essa treliça aqui de Mush, que foi o cara que começou a estudar isso no concreto há muito tempo atrás, há uns cento e poucos anos atrás. Então, a gente vai ter um banzo superior, que é um cordão de concreto comprimido. Nós vamos ter um banzo inferior, que é a armadura de flexão. Então, a gente já está formando aí a nossa treliça. Vamos ter diagonais comprimidas e vamos ter diagonais tracionadas aí na nossa peça, na nossa peça de concreto. Então, a gente parte dessa premissa aqui e todo o desenvolvimento de cálculo que o pessoal fez lá na época, depois de vários ensaios e estudos aí, foi com base nessa treliça espacial aí de Mush. Então, o modelo 1 ele é prescrito pelo item 17.4.2.2 da NBR 6118. Então, se a gente vier aqui, 17.4.2.2, nós temos aqui o modelo de cálculo 1. Então, aqui a norma nos fala que para o modelo 1 a gente admite que as diagonais de compressão estão inclinadas em 45 graus em relação ao eixo longitudinal e que a parcela que o concreto resiste, a VC, ela tem valor constante, independente da carga VSD que foi aplicada, da carga cortante aplicada, né? E aqui ele me dá as equações para a gente calcular, então, o cisalhamento. Então, ele me dá aqui as condições para que a gente calcule aí os esforços de cisalhamento, as parcelas resistidas pelo concreto, verifique o esmagamento de biela. E aqui ele me fala também o que é cada valor ali. Então, voltando aqui no nosso mapa mental, o que nós vamos ter aqui? Ó? Conforme já foi dito, diagonais comprimidas com ângulo de 45 graus. Então, essas diagonais aqui, ó, essas diagonais mais escuras aqui, ó, inclinadas, é ângulo de 45 no modelo 1. E a parcela que o concreto vai existir ela é constante. O primeiro passo, então, no dimensionamento aqui, a cisalhamento, é fazer a verificação da biela de compressão, para ver se essa biela vai se romper ou não. Então, a gente tem que fazer uma verificação do esmagamento dela. E o equacionamento é este daqui, ó, BRD2 é igual a 0,27 vezes 1 menos FCK dividido por 250. Essa parte aqui entre parênteses, ela sempre entra em MPa, independente da unidade que esteja utilizando. Por quê? Isso daqui seria o alfa V2. Então, se eu vier aqui na norma, eu vou ver aqui que esse 0,27 vezes alfa V2. O alfa V2 é 1 menos FCK dividido por 250. E o FCK expresso em megapascal. Então, o que eu fiz? Em vez de usar o alfa V2, eu já coloquei essa equaçãozinha aqui, lá dentro. Só isso. Então, aqui, ó, já está aquela equaçãozinha do alfa V2. Então, esse FCK aqui, ó, sempre entra em MPa, independente das outras unidades. E aí depois a gente vai multiplicar pelo FCD. Esse sim vai variar a unidade de acordo com o que a gente estiver usando aí. Vezes BW, vezes D. BW é a base da viga, D é a altura útil dela. O que mais? O segundo passo que nós temos aí é determinar qual a parcela de esforço cortante que o concreto sozinho consegue resistir.
Então, para flexão simples, que é o caso aí mais comum, o VC, que é a parcela resistida, aí vai ser 0,6 vezes o FCTD, que vai ser o nosso FCTK inferior dividido aí pelo gama C do concreto, vai ser então um valor de cálculo aí. Esse valor de FCTD ele é calculado de acordo com o item 8.2.5 da NBR 6118, vezes BW, que é a base da viga, vezes D, que é a altura útil. E se a gente tiver elemento tracionado, esse VC vai ser igual a zero, conforme é falado na norma aqui, ó. Então, nós temos aqui o VC, zero nos elementos estruturais tracionados, o VC igual a VC0 na flexão simples e na flexotração com linha neutra cortando a seção. Isso aqui é para quando tem flexocompressão, então o VC vai ser igual a VC0, que multiplica 1 mais o M0. Ele fala aqui que o M0 é o momento fletor que anula a tensão normal de compressão na borda da seção, tracionada por MD máximo. E o dividido aqui por MSD máximo, que a norma fala aqui que o MSD máximo é o momento fletor de cálculo máximo no trecho em análise, que pode ser tomado como o de maior valor no semitramo considerado. Então, isso daqui a gente quase não usa. Isso aqui é para quando a gente tem, por exemplo, protensão, a gente usa esse. Quando tem flexotração, usa esses daqui. E quando a gente tem a flexão simples, a gente usa esse VC0 aqui. E aí o FCTD é o FCTK inferior dividido pelo gama C que a gente já falou. Então, voltando aqui no mapa mental, nós temos o terceiro passo aí de verificação, né, que é a parcela que é resistida pela armadura. Então a gente vai ter a parcela resistida pelo concreto. Se o cortante for maior do que o concreto consegue resistir sozinho, a gente vai precisar de uma armadura. E para calcular essa armadura, a gente vai ter que determinar então qual que é a diferença aí entre o que o concreto resiste e o que a armadura vai ter que resistir. Então nós vamos ter o VSW, que vai ser o valor que a gente vai usar para fazer o cálculo. Vai ser igual ao cortante de cálculo, ou seja, ao cortante característico multiplicado por 1.4, que é o coeficiente lá para o estado limite último, menos o VC, que é a parcela resistida pelo concreto. Então VSD é o esforço cortante atuante e VC é o esforço cortante resistido pelo concreto. Se o valor de VC for maior do que o VSD, então significa que o VSW vai ser negativo. Então, nesse caso, a gente vai usar só a armadura mínima, porque a gente não precisaria utilizar a armadura na prática, de acordo com o nosso cálculo. Mas a norma exige que a gente utilize uma armadura mínima para esse estadiamento. A gente não pode deixar a viga sem essa armadura. Então, se o VSW der negativo, significa que a gente tem que usar a armadura mínima aí. E se aquele VSW der positivo, a gente precisa calcular uma armadura. Então, a gente vai precisar calcular a armadura necessária. Então, aqui a gente tem a armadura de cálculo e a armadura mínima. A armadura de cálculo, a gente pode usar essa equaçãozinha aqui para determinar. O ASW90, que é a armadura que a gente está buscando para o estribo, dividido pelo espaçamento, é igual ao VSW, que é essa parcela a ser resistida pela armadura, dividido por 0,9 vezes D, que é a altura útil, vezes o FYWD, que vai ser aí a resistência de cálculo do nosso aço. Ou seja, a gente vai pegar a resistência do aço e dividir pelo gama S de 1,15, conforme é dado em norma. E aí a gente tem então a resistência de cálculo do nosso aço. E temos então a altura mínima, que é prescrita aí, a altura não, a armadura mínima, prescrita pelo item 17.4.1.1.1 da NBR 6118. E para encontrar essa armadura, a gente vai ter aqui o ASW mínimo, que é igual a 20 vezes o FCTM, dividido pelo FYWK, que é a resistência característica do aço, vezes aí o BW, que a gente tem na nossa peça. Então, essa daqui é a armadura necessária. Nós temos agora, por fim, para fechar aí, o quinto passo, que é o espaçamento entre estribos. Antes do espaçamento, nós temos aqui o diâmetro. Então, o diâmetro máximo e mínimo que a gente pode ter aí, né, na nossa peça para o estribo, né? Então prescrito pelo item 18.3.3.2 da NBR 6118. Então, diâmetro mínimo 5 mm, conforme é dado por esse item, e o diâmetro máximo 1/10 da largura da alma da viga. Então, por exemplo, se é uma viga de 20 por 40, a gente vai ter 0,10 vezes 20 centímetros. Então, uma barra aí de no máximo 20 milímetros. Então, uma barra de 20 milímetros, aí 2 centímetros seria o máximo. Uma viga de 14, a gente teria aí 0,10 vezes 14, uma barra aí de 12,5 milímetros, que é o maior diâmetro comercial, próximo a 1,4.
Então, é dessa forma que a gente determina o diâmetro máximo. Mas, normalmente, em vigas aí, se utiliza estribos de 5 milímetros, 6,3 milímetros, quando muito, em obras convencionais. Não costuma passar disso não, porque o cisalhamento muitas vezes nem é fundamental nessas vigas aí do dia a dia. Só em alguns pontos aí que a gente tem que ficar mais atento, alguns picos de esforços. Mas, no geral, é só armadura mínima mesmo. Os espaçamentos aqui, então, a gente vai levar em conta os estribos convencionais. Então, estribo convencional é estribo de 2 ramos. Então, a gente tem aqui um ramo à esquerda e um ramo à direita. Então, a gente considera 2 perninhas nesse estribo aqui. Então, a gente considera 2 vezes a área de aço. E o espaçamento aqui que a gente vai considerar é para esse tipo aqui de estribo. Então, o espaçamento mínimo aí que a gente pode ter vai ser o diâmetro do vibrador mais uma folga. O diâmetro do vibrador normalmente fica em 4 centímetros e uma folga aí entre 1 e 2 centímetros, para dar aí algo entre 5 e 6 centímetros aí de espaçamento mínimo. E o espaçamento máximo, ele é dado pelo item 18.3.3.2 da NBR 6118 e ele nos dá essa relação aqui, ó. Então, VSD, se o VSD aqui então ele for menor ou igual a 67% do VRD2, o espaçamento máximo vai ser esse aqui de cima. Então, 0,6 vezes D ou 30 centímetros. Se o VSD for maior que 67% de VRD2, o espaçamento máximo vai ser 0,30 vezes D ou 20 centímetros, o que for menor. Então, nós temos isso daqui, ó. 67% de VRD2 que a gente calculou aqui na verificação da biela de compressão, então do VRD2 aqui, 67% deste valor aqui, ele é maior do que o cortante atuante na minha peça, já o cortante de dimensionamento. Se ele for menor, o que vai acontecer? A gente vai ter que escolher entre 0,60 vezes a altura útil da peça ou 30 centímetros, sendo limitado o espaçamento máximo ao menor valor desses dois aqui. Se 67% desse valor aqui for maior do que o VSD, que a gente tem atuando na nossa peça, então a gente vai ter 0,30 vezes D ou 20 centímetros, prevalecendo o que for o maior valor aí. Então, dessa forma, a gente determina o espaçamento máximo entre os nossos estribos. Então, pode acontecer de você calcular uma viga, ela dá armadura mínima, porém, por conta das dimensões dessa viga, ela vai ter uma armadura muito maior do que a mínima, porque a norma fechou ali a gente na questão de espaçamento máximo aí. Então ela deu um espaçamento máximo muito pequeno por conta das dimensões da viga. Mesmo a viga utilizando ali somente a armadura mínima, sendo necessário somente a armadura mínima, ela acaba dando muito mais armadura por conta do espaçamento máximo ser reduzido. Então pode acontecer. A gente viu aqui então o roteirinho, agora a gente vai partir então para um exemplo prático aí, de como que a gente realmente calcula o cisalhamento. Então tem aqui o roteiro no MatCAD para a gente fazer o cálculo. Isso daqui vai estar disponível lá no nosso grupo no Telegram, então para entrar no grupo lá basta pegar o link aí abaixo, na descrição do vídeo vai ter o link. Então vou considerar aqui uma viga que ela tem 125 kN de cortante atuante, cortante característica, um FCK de 25 MPa, uma base de 14 e uma altura de 50. Arbitrei aqui uma altura útil de 46 centímetros. Vocês podem calcular isso daí se vocês quiserem. Eu deixei arbitrado aqui nesse valor mesmo. O gama C, coeficiente de minoração da resistência do concreto de 1,4. Gama G, coeficiente de majoração das cargas de 1,4. Gama S, coeficiente de minoração da resistência do aço de 1,15. Eu vou usar um estribo aqui de 6,3 milímetros e a resistência de cálculo, a resistência característica do meu aço de 50 kN por centímetro quadrado, ou seja, 500 MPa. Um aço CA50 aí. Então, para começar o cálculo, nós vamos ter aqui o nosso VSD, que vai ser o quê? Vai ser o nosso gama G, que multiplica o VSK, que é o cortante característica. Então, vou ter aqui deixa eu colocar aqui VSK. Então, nós vamos ter aqui 175 kN. Então, essa daqui é a cortante que a gente tem de cálculo, já para o estado limite último. Vamos fazer, então, o cálculo do VRD2, que vai ser o quê? Vai ser 0,27 vezes, abre parênteses, 1 menos FCK dividido por 250, conforme a gente pode ver na norma, então, que é a equação de norma, vezes aqui o meu FCK
vou multiplicar aqui por 1000 para passar para a unidade correta, dividido aqui por gama C para ter o nosso FCTD, que é este valorzinho aqui, ó. Então, que a gente precisava para a verificação da compressão aí, da biela de compressão. Então, é o FCD. Então, a gente tem aqui essa parte aqui da equação para o FCD. Isso daqui vai ser multiplicado por BW vezes D. Então, eu vou ter um valor aqui de 279,45 kN. Esse daí, então, é o valor do meu VRD2. Para que não ocorra esmagamento da biela de compressão, o valor de VRD2 tem que ser maior do que o VSD. Então, ok, a gente tem 279 contra 175. Passou. Não há esmagamento da biela de compressão. Se houvesse esmagamento da biela de compressão, a gente teria que mudar o FCK do concreto. Então, a gente olha aqui dentro da fórmula o que leva em conta para calcular esse VRD2. E aí a gente sabe o que tem que alterar. Então, aqui eu estou levando em conta FCK, estou levando em conta BW e D. Então, se eu tenho um problema no VRD2 aí, de esmagamento de biela, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar uma redistribuição de esforços da minha estrutura para diminuir o cortante. Ou então eu vou alterar a resistência do concreto, ou a base da viga, ou a altura da viga. Então, a gente vai mudar os parâmetros que estão aqui dentro da equação, ou então o parâmetro que é comparado com esse valor. É um desses daí. Então, sempre que vocês têm dúvida sobre o que você precisa fazer para resolver um problema aí numa estrutura, olha o que entra na equação e o que ela é comparada com o que, e aí você vai saber aonde que você pode tomar as atitudes aí para resolver aquele problema. É uma boa forma de saber isso daí. Então, vamos para o próximo passo, que é o VC, que é a parcela resistida pelo concreto. Então, vou abrir aqui dois parênteses, vou colocar aqui 0,6 vezes aqui, ó. Então, agora o VC, nós temos aqui o equacionamento dele. Então, nós temos o VC multiplicado pelo FCTD, que é nada mais, nada menos do que o nosso FCTK inferior dividido pelo gama C. O FCTK inferior está aqui no item 825. Então, item 825 aqui, resistência à tração. Então, o FCTM é 0,3 vezes FCK elevado a 2 terços e FCTK inferior é 0,7 vezes FCTM. Então, para calcular isso, eu vou usar essa equaçãozinha. Então, 0,3 vezes 0,7, então 0,21, vezes o FCK elevado a 2 terços, já dividido pelo gama C. Então, só estou fazendo isso aqui direto. Então, estou pegando aquela equação e colocando tudo direto. Então, 0,21 vezes o meu FCK elevado a 2 terços. Isso tudo aqui dividido, então, pelo meu gama C, coeficiente de minoração da resistência do concreto. Isso daqui vai ser vezes BW vezes D. E eu vou multiplicar aqui por 1000 para já sair na unidade correta. Então, eu tenho 49,56 kN. Então, essa daqui é a parcela que o concreto sozinho consegue resistir. Ele sozinho, então, consegue resistir a 49,56 sem armadura para cortante nenhuma. Somente com os mecanismos complementares aí que a gente tem no concreto. Então, agora eu vou fazer aqui o meu VSW. O meu VSW ele vai ser o meu VSD, que está aqui em cima, cortante atuante, menos o VC. E aqui então eu vou ter um valor de quanto? Vou ter um valor de 125,44 kN. Isso daqui é o que eu preciso resistir com minha armadura. Se esse valor fosse negativo, a gente não precisaria colocar armadura, a gente iria direto para a conta lá da armadura mínima. Como esse valor é positivo, a gente precisa calcular então a armadura. Então vou chamar aqui de ASW90, que vai ser o quê? Vai ser meu VSW, que é a parcela que a minha armadura precisa resistir, dividido por 0,9 vezes D, vezes o meu FYK, que é a resistência, a resistência característica do meu aço, dividido aí por gama S. E aí nós temos um valor de 6,97 centímetros quadrados para 1 metro de viga. Então, para cada 1 metro de viga, a gente vai colocar 6,97 centímetros quadrados de armadura aí. Então, vamos agora calcular a nossa armadura mínima aqui. Como que a gente vai fazer isso? O primeiro passo é determinar o FCTM. O FCTM vai ser 0,30 vezes aqui o meu FCK elevado a 2 terços, então já está lá na norma. Isso aqui eu vou dividir por 10 para sair em kN por centímetro quadrado. Então dá aqui, ó, 0,26. Deixa eu colocar mais uma casa decimal, só questão de máscara mesmo, de exibição de valor. Então 0,256 kN por centímetro quadrado. Essa daí então
é o nosso valor de FCTM, a resistência média à tração aí do concreto. Vou fazer o ASW mínimo, que vai ser o quê? Vai ser 20 vezes esse FCTM que a gente calculou, dividido pelo FYK, resistência característica do aço, vezes aqui o meu BW vezes 100 para passar aqui para centímetros. E eu tenho aqui 1,44 centímetros quadrados. Essa daqui é a armadura mínima que a gente tem que ter na nossa peça. Menor do que a armadura que a gente calculou. Então, menor que a armadura calculada, que deu 6,97, a gente vai descartar a armadura mínima e usar, então, a armadura que foi calculada. Então, o que eu vou fazer aqui agora para determinar o espaçamento entre esses estribos? Eu vou vir aqui e vou fazer o meu VSD. Ele é menor do que 0,67 vezes o meu VRD2. Então, deu 1. Então, ó, vou colocar aqui, ó, se 1, o espaçamento máximo vai ser igual a 0,6 vezes D, ou 30 centímetros. E se der zero ali, aquela verificação der zero, o espaçamento máximo vai ser igual a 0,30 vezes D, ou 20 centímetros. Então, a gente vai ter essas duas condições aí. Então, o nosso caso aqui deu 1. Então, o que acontece? Vamos calcular aqui o espaçamento máximo, como sendo o quê? O nosso Smax vai ser 30 centímetros, que é o máximo que a gente pode ter aí de acordo com a norma. Ou, então, o nosso Smax vai ser 0,6 vezes a altura útil que a gente tem na nossa peça. Essa altura útil tem que ser multiplicada por 100 para sair aí em centímetros. Então, dá 27,6 centímetros. Então, o espaçamento máximo que a gente vai poder ter é 27,6 centímetros aí, que foi o menor valor encontrado entre os dois aqui, entre os máximos aí da norma. E agora a gente vai determinar, então, a quantidade de barras e o espaçamento entre elas. Então, eu vou pegar aqui o número de barras que eu tenho, então vou chamar aqui de N barras. Vai ser o quê? Vai ser meu ASW90, que é a armadura que eu calculei, ou então a armadura mínima, o que for maior, no caso ali o ASW90, dividido aí por 2 vezes a área de aço dessa barra. 2 vezes por quê? Porque a gente tem 2 ramos aqui no nosso estribo. A gente tem uma perninha à esquerda e uma perna à direita. Então, por isso a gente vai somar essas duas áreas aqui de aço. Então, por isso, 2 vezes a área de aço da barra. Então, vai ser 2 vezes o meu π vezes o meu diâmetro. Então, φ transversal é elevado ao quadrado. Isso aqui dividido por 4. Lembrando que nossa barra é de 6,3 milímetros. Eu já deixei ela aqui em cima, ó, como 0,63 centímetros. Já deixei ela em centímetros, então. E aqui a gente vai precisar de 11,18 barras. Como eu não consigo ter essa quantidade, eu vou falar aqui que N barras vale aí 12 barras. E aqui então o espaçamento, eu vou chamar de S. Vai ser o quê? Vai ser 100, que é uma faixa unitária de viga de 1 metro. A gente sempre calcula dessa forma. Dividido aí pelo N barras. Deixa eu colocar isso aqui no lado. Então, N barras ali, a gente altera depois de acordo com o necessário. Então, o espaçamento entre estribo vai ser de 8,33 centímetros. Ou seja, a gente vai ter aí um detalhamento na nossa viga de 12 φ de 6,3 milímetros com 8 centímetros de espaçamento. Então, a quantidade de barras eu arredondo para cima e o espaçamento entre barras eu arredondo para baixo. Isso aí é o padrão que a gente usa aí a favor da segurança. Então, esse é o detalhamento aí da nossa viga. E nós podemos ver que o espaçamento entre estribos é bem menor do que o máximo que a gente tem. Se nós utilizássemos aqui barras de 8 milímetros, nós precisaríamos aí de 7 barras com 14 centímetros de espaçamento, ainda menor do que o máximo que a gente pode ter ali. Então, dessa forma aí que a gente faz o cálculo, faz as verificações no modelo 1. Eu vou gravar um outro vídeo depois, mostrando o modelo 2 aí de cisalhamento. Mas por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, já desce aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. E
Não se esqueça, para pegar o mapa mental e esse roteiro de cálculo, basta entrar no nosso grupo no Telegram, que vai estar tudo disponível lá gratuitamente para vocês. Então, por esse vídeo é isso e nos vemos nos próximos.